Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos na lição de terça-feira e o título é Um Cântico para cada estação ou para cada ocasião. A autora aqui colocou pelo menos 3 salmos e a gente vai dar uma olhadinha nessa contextualização do qual os salmos foram escritos. Nós falamos um pouco essa semana sobre alguns salmos que são classificados como salmos penitenciais, salmos alfabéticos. Falamos sobre os salmos históricos, salmos de agradecimento, de adoração, de louvor. São vários salmos. Então, pelo menos o comentário bíblico adventista classifica 9 tipos de salmos. A autora aqui colocou 6, né? O comentário bíblico adventista, eles têm 9 classificações que dão ali algumas diferenciações, né, sobre cada um deles. Eu achei bem interessante. E o Salmo 3, logo no início, eu estava até falando aqui para o meu grupo de Escola Sabatina da igreja, que eu faço parte, que depois dessa lição de Escola Sabatina, irmãos, que nós estudarmos, a nossa visão do livro de Salmos não mais será o mesmo. Porque a gente vai ver agora em que contexto eles foram escritos e quando a gente for recitar cada salmo agora, a gente vai relembrar da ocasião e do momento que o autor ali escreveu. O Salmo 3, eu muito mencionava para as pessoas quando eles estavam sem sono, sem conseguir descansar. E é no Salmo 3 que tem aquela frase muito bonita, né, que diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Quando a gente vê esse salmo, esse cântico, a gente se enche de alegria, porque em meio à insônia, e com certeza, irmãos, não é bom quando a gente passa noites sem dormir, ou passa uma noite sem dormir. Eu acho que não vou nem dizer noites, para não ser tão maldoso com vocês. Mas o fato de passar uma noite sem conseguir descansar não é agradável. E o contexto do qual foi escrito esse salmo foi na situação bem parecida, pois Davi estava fugindo do seu traidor, do seu filho, que estava procurando matá-lo. Uzai manda um recado para ele, a fim de que onde ele estiver, ele saia de lá imediatamente. Irmãos, o próprio Davi estava próximo ali ao Jordão. E diante daquela situação, tentando descansar, ele toma conhecimento de que Absalão estava disposto a ir matá-lo. Uzai não sabia se o conselho de Aitofel teria sido levado avante ou não, e com esse receio ele manda uma mensagem. Naquela mesma noite, Davi recebe a mensagem. E olha que coisa interessante. Davi não estava sozinho ali. Ele estava com seus filhos, estava com as crianças, com as mulheres, com mais uma série de quantidade de pessoas, idosos também. 2 livros, eu não vou ler os livros, mas eu vou citar para vocês aqui. Ó. O livro Educação, tá? Na página 165 e 164 e 165. Fala um pouco sobre essa situação. E também no livro Patriarcas e Profetas, na página 742 e o capítulo 72, dependendo da sua versão. Mas eu queria ler com vocês, pelo menos, o que está aqui no livro Educação, para vocês verem o contexto daquela situação que eles estavam naquele momento. Aqui diz assim: exausto com a dor e cansaço de sua fuga, ele e seus companheiros demoravam-se ao lado do Jordão algumas horas para descansar. Despertou-se com um chamado para fugir e imediatamente, nas trevas, ou seja, na noite, a passagem daquele rio profundo e torrentoso teve de ser feita por toda aquela multidão de homens, mulheres e crianças, pois bem perto estava após ele as forças do traidor. Naquela hora da mais negra provação, cantou Davi: com minha alma, com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Salmo 3, 4 e 6. Então aqui, nesse Salmo 3, nós encontramos a ocasião de fuga de que Davi da qual se encontrava. E quando você lê agora esse Salmo, você vai lembrar de que angústia ele estava passando. Passou por um rio fundo, com crianças, com pessoas de idade, mas a família dele, podemos dizer, toda foi junto. E naquele conforto, ele encontrou paz em Cristo. Quando você citar esse salmo agora, lembre-se que alguém estava passando por algo em uma situação bem adversa da qual nós estamos passando. Passar uma noite de sono não é fácil, mas você está seguro. Ali não havia segurança para Davi, somente ele refugiasse em Deus.
O Salmo 33 é um salmo que foi escrito em um contexto de reconhecimento de quem é Deus, Deus como Criador, Deus como mantenedor, aquele Deus que mantém os seus filhos, e ali ele louvou. Não sabemos ao certo se esse Salmo 33, quem seria o autor, mas pelo menos duas notas de rodapé de Bíblia, né, tanto a Bíblia de Estudo King James, quanto a Bíblia de Estudo Nova Versão Transformadora. Eles atribuem que aquele salmo é uma continuação do Salmo 32. E como o Salmo 32 é um salmo penitencial, onde Davi ali agradece, Davi ali pede perdão a Deus pelo pecado cometido contra Batseba em relação a Urias, se for uma continuação de fato, como diz aqui essas duas notas de rodapé da Bíblia, então é a autoria de Davi. Porém, para confirmar isso aí, Ellen White, quando faz menção sobre esse salmo, ela fala: esse foi um dos cânticos de Davi. Então, a gente fica consciente de que a autoria do Salmo 33, embora não tenha especificando em seu subtítulo a sua autoria, consideramos que é do autor ou do cantor chamado Davi. O outro Salmo 109. Esse Salmo 109, irmãos, de verso 6 ao verso 15, faz menção à questão do próprio Judas. Os estudiosos declaram que os versos o capítulo 1 de Atos, versos 16 e 20, é uma confirmação de algumas partes deste salmo. Embora o salmo seja mais retratado, quando é dito lá por Pedro, né, lá em Atos capítulo 1, que é o Salmo 41, aquele que é meu melhor amigo levantou contra mim o calcanhar. Estão falando de salmo de traição, né? Calcanhar, aquele que pega por trás, aquele que trai. Então, assim, esse texto, ele é pincelado também baseado na traição de Judas, e muitos acreditam nesse aspecto. Então, assim, esse Salmo 109 é um salmo que fala sobre ingratidão pelas bênçãos concedidas. Cai muito bem com Judas Iscariotes. As bênçãos que Deus colocou, Jesus chamou e colocou como tesoureiro. A bênção que lhe foi concedida para ele ser transformado, ele não reconheceu. E esse salmo enfatiza essa situação também. E aqui, para fechar, a autora cita aqui alguns termos, alguns pontos, irmãos, que merecem consideração. O paralelismo, né? Hoje os poemas que nós conhecemos, eles são retratados com rima, ou seja, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Aí fala outra frase que diz mamãe no coração, agora até deu um branco aqui. Mas são frases que são rimas, e a gente vê isso em nosso cotidiano, é o normal. Só que na leitura, na cultura hebraica, na maneira como os salmos foram escritos, existia ali paralelismo. Exemplo, o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Então, pecadores e ímpios estão ali juntos, então são paralelos. É um exemplo de paralelismo que existe na Bíblia. Um outro ponto que fala aqui é imagens de linguagem figurativa, quando faz menção sobre as sombras de suas asas. Salmo 17. Bem, a gente sabe que Deus não tem asas, mas ele é retratado como aquele que cuida, né? O próprio Jesus fez menção a isso, quando ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta seus pintinhos, demonstrando cuidado, zelo, amor. Aí ele faz esse tipo de comparação aqui também na linguagem figurativa. Merisma. O que seria isso? Merisma é uma junção de duas coisas antagônicas entre si para trazer uma mensagem crucial. Exemplo, o texto do livro de Salmos 75, e eu quero ler com vocês esse texto, e o verso 7 é um exemplo de merisma. 75 de Salmos, e o verso 7 diz assim: somente Deus é quem julga, ele decide quem se levanta e quem cairá. Ou seja, levantar e cair. São duas questões contrárias, mas demonstra que Deus está por trás daquela situação. Então, assim, aqui quando usa a expressão expressa a totalidade por meio de um par de partes contrastantes. Isso aqui, irmãos, é bem retratado no cântico de Ana. Olha só, deixa eu ler com vocês aqui esse cântico, que ele vai trazer uma ênfase maior sobre o que é o merisma, também aqui colocado no livro dos Salmos. Olha só, 1 Samuel, no cântico de Ana, e no capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, o verso 6 diz assim: o Senhor tira a vida e dá a vida. Olha só, tirar e dar. Ele faz descer a sepultura e faz subir. Merisma. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece. Merisma também. Então, os salmos também tinham esse tipo de expressão ou esse tipo de escrita. Então, assim, diante dessa situação, uma coisa que fica clara é o seguinte: se os salmos foram escritos em ocasiões diferentes,
para propósitos diferentes, em situações que os salmistas estavam vivenciando, hoje não é diferente conosco. A nossa vida deve ser um cântico a Deus, mesmo em meio à adversidade. E esse Salmo 3 aqui, para mim, diante da fuga que Davi estava passando, me fez entender muita coisa. Aos olhos dele, parecia que não tinha escape, mas ele então, me chama a atenção aqui, eu quero ler com vocês agora esse texto aqui. O Salmo 30, o Salmo 3 e o verso 8. Eu acho que é o verso 8. Deixa eu só confirmar aqui com vocês para ver se é isso mesmo. Salmo capítulo 3 e o verso 8. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Essa era a confiança que Davi tinha em meio à perseguição, em meio ao algoz do seu filho traidor que estava ali, desejo de matá-lo. Nós, como diz o texto sagrado, somos entregues à morte todos os dias, mas que em nossos lábios haja um louvor e de reconhecimento que Deus nunca nos desampara. Ele sempre está conosco. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e o seu socorro presente em meio à angústia. Deus abençoe você. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelos salmos que o Senhor deixou e pela maneira como eles foram escritos em situações tão adversas. Que o Senhor também, Pai, nos auxilie a mente e o coração, para que mesmo em meio à adversidade e à perseguição do inimigo, nós não percamos o senso de que estamos em Tua presença. Dá-nos neste dia a Tua paz, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, te pedimos por Jesus. Amém. Deus abençoe você, um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Você gostando dos nossos vídeos, irmãos, curta, compartilhe. Eu queria muito ter feito um vídeo menor, mas infelizmente acabou não dando. Para que houvesse mais uns detalhes, houve necessidade de a gente fazer então um pouco mais trazer um pouco mais de conteúdo. Mas que Deus abençoe você e que esse assunto auxilie no seu conhecimento para crescimento espiritual, para a glória de Deus. Até o próximo estudo, até logo.